A paz do Senhor, meus irmãos, bom dia. Estamos mais uma vez aqui, reunidos para dar continuidade ao ensino da Palavra de Deus. Neste trimestre nós estamos estudando sobre a revista de Salmos, né? E hoje nós vamos falar do Salmo de número 46, né? Que é um dos salmos mais conhecidos da Bíblia, né? Depois eu acho que ele só perde para o 91 e para o 23, né? Então é um salmo que fala sobre a proteção de Deus, né? Sobre a fidelidade de Deus para o seu povo, né? O povo expressa também a sua fé em Deus. Então nós vamos adentrar um pouquinho neste contexto que o autor aqui da revista nos proporciona nesse dia 3 de maio de 2020, lição de número 5, celebrando a segurança do povo de Deus. Vamos lá ao texto áureo. Texto áureo diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmo 46, verso de número 1. Verdade aplicada. A segurança do povo de Deus não está na circunstância, mas em Deus, nosso Senhor, refúgio e fortaleza. Né? Então Deus, Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Essa é a mensagem que o autor de Salmos quis passar para o seu povo. Vamos lá ao texto de referência, né? O objetivo da lição nesta manhã é destacar a proteção do Senhor, apresentar as características da cidade de Deus e enfatizar a importante relação e inspirações do Salmo, né? Vamos lá. Texto de referência. Agora, propriamente dito, nós vamos entrar no Salmo. Salmo 46, verso de número 1, está escrito assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram, a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. A introdução da revista diz assim: esta lição fala sobre a segurança do povo de Deus por ter o refúgio e a fortaleza e a proteção de Deus, enfatizar a grandeza da soberania do Senhor e, por fim, destaca a inspiração de Lutero ao compor o hino Castelo Forte. O pastor Anderson, bom dia a todos. Né? Essa lição, né, de hoje do Salmo 46, ela não traz somente isso, ela também fala a respeito da soberania e da onipotência de Deus, assegurando a confiança dos seus servos em meio às dificuldades da vida. Ou seja, quando nós lemos no título a fé perfeita em Deus, né, como na maioria das Bíblias está escrito, Sim. O Salmo ele vai traduzir exatamente isso. O que é a fé perfeita em Deus? Né? Muitas vezes a gente fala de fé e a gente tem o entendimento do conceito do que é a fé.
né? Que está lá em Hebreus 11. Sim. É o firme fundamento daquilo que não se vê, mas se espera. Mas qual é a fé perfeita? Qual é a fé perfeita? Né? E esse salmo ele traz isso. E dentro de um contexto que nós vamos tentar aqui mostrar para vocês, o contexto histórico que surgiu esse salmo, era um período de caos, né? E então aí o povo teve que mostrar mesmo a sua fé perfeita e entender que Deus era o refúgio e a fortaleza. Né? Vamos lá? Eu gostaria de fazer uma introdução aqui. Este salmo, ele é um salmo atribuído aos filhos de Coré, ou de Corá, né, em algumas versões. E eu queria falar um pouquinho sobre os filhos de Corá. Qual é a importância dessa descendência de Corá, né? Nós vamos ver lá em livro de Números, quando Moisés institui alguns clãs, né? Algumas lideranças para que pudesse, junto com ele, resolver os problemas, as dificuldades ali no deserto onde eles estavam. Então, alguns líderes de alguns clãs, como Datã, Abirão e o próprio Corá, eles começam a ter ciúmes do ministério de Moisés. E o que acontece? Eles fazem então uma rebelião contra Moisés. Esses 3 homens proporcionam ali uma rebelião contra Moisés. E Deus então pede que Moisés convoque-os para ter uma reunião. E nesta reunião, Deus ele faz um buraco no chão, um buraco, literalmente um buraco, e ele engole o Coré, né, o Corá, que foi um dos principais aí, líderes que fizeram esse movimento contra Moisés. Ele é engolido, né, um motim contra Moisés, eles são engolidos. Mas aí você vai perceber que no livro de Números, capítulo de número 10, ele é engolido, e no 11 diz que a sua descendência foi poupada, ou seja, os filhos de Coré foram poupados. E o que acontece depois na história? Estes filhos de Coré, eles dedicam 100% a sua vida para a obra de Deus. Ou seja, foi necessário acontecer uma tragédia para Isso. eles realmente se converterem. Exatamente. Né? É o que a gente vê por aí nos dias de hoje. Tem muita gente que, por conta de tudo que está acontecendo, de todas as tragédias, né? Buscando Deus como refúgio e fortaleza. Existe um ditado comum que as pessoas falam: não conhece Deus pelo amor, vem pela dor. Isso. Né? E tem gente que até erroneamente atribui isso a versículos bíblicos, que não tem, né? Não tem versículo bíblico nessa história. Né? Mas Deus ele usa o sofrimento muitas vezes para fazer com que as pessoas se aproximem. E através dessa situação, os filhos de Corá, eles passam a ter o coração inteiramente voltado à obra de Deus. Exatamente. E aí você vai ver isso se concretizar de uma forma muito linda em Crônicas, capítulo de número 31, 2 Crônicas, capítulo de número 31, verso de número 2, quando o rei Ezequias, ele está no poder. O rei Ezequias, para quem não sabe, ele foi sucessor de seu pai, Acás. Ele reina junto com seu pai, e depois de um tempo seu pai morre, e ele continua o reinado, né? Em Israel, no Reino do Sul, em Jerusalém, no Reino do Sul, em Judá, aliás, né? E o que ele faz? Ele institui os coralitas como músicos da obra de Deus no templo, né? Então, eles instituem os levitas para trabalhar na casa de Deus. E os levitas foram instituídos de 3 formas. Uma parte dos levitas ficavam na porta do templo, outra parte dos levitas
ajudavam os sacerdotes no sacrifício, e essa terceira parte dos levitas, que são os filhos de Corá, assim como os gersonitas e outros, eles ficam dedicados totalmente à liturgia musical do culto. Então, é neste contexto de Ezequias, do reinado de Ezequias, que o seu pai havia feito uma aliança com os assírios. E os assírios, então, eles agora tentam tomar o reino do sul, né, Judá. Só que nesse contexto, o Ezequias já não é um rei corrompido como seu pai Acaz era. E o que Ezequias faz? Ele restaura a casa do Senhor e começa a orar, a buscar ao Senhor. E ele começa a organizar e trazer novamente a espiritualidade a Israel. É aí que surge o Salmo 46. O Salmo 46 ele é dividido, né, em 3 estrofes e 2 refrões. E para a gente entender melhor, deixa eu compartilhar com vocês isso aqui, é muito interessante. Nós vamos ver aqui do versículo de número 2 ao versículo de número 4, é o povo cantando a primeira estrofe. Então o povo canta, presta atenção aqui, nós temos aqui um pronome. Depois, no primeiro versículo está escrito assim, o pronome possessivo, né? Deus é o nosso. Então, é o povo dizendo, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rugem e perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. E no verso de número 4, há um rio cujas correntes se alegram, a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Aí o verso 5, 6 e 7, o verso 5 e 6 eu não vou ler, mas é uma resposta dos ministradores de louvor. Então o povo canta, os ministradores cantam no 5 e 6, e aí todos juntos eles louvam no refrão, que é o refrão de número 7 e o refrão de número 11, que está repetindo o verso de número 7. Então é muito interessante que é uma interação de um povo que passou por um período muito difícil por causa de um rei que pecou contra o Senhor, mas o seu sucessor agora restabelece a espiritualidade para Israel, e agora o povo todo junto, eles celebram a Deus através de um salmo. O povo canta, os ministros de louvor respondem, e eles todos juntos cantam o refrão e entendem a fé perfeita em Deus, dizendo que Deus é o refúgio e a fortaleza. Tem algo interessante também nessa questão, né, da composição musical do hino, né, em que o povo canta e os sacerdotes respondem, né, fazendo como um jogo de vozes, que o título em original no grego, no hebraico, ele traz uma palavra que chama alamot, né, que quer dizer coisas ocultas, mas que também pode ser entendido como segredo de mulheres. E aí, quando você vai estudar a questão da musicalidade deste salmo, descobre-se que ele é cantado por vozes femininas, normalmente por vozes sopranos, ou seja, são as mulheres cantando e os homens respondendo com um coral, né, um grande coral. Né? As mulheres dividindo as vozes, né? Fazendo alto e baixo, contraponto do louvor, e isso mostra o quê?
a comunhão de todo o povo. Sim. Muito bom, muito bom. Vamos lá. Então, o tópico 1, ele diz assim, ó. Deus é o nosso refúgio. A primeira estratégia para se proteger do momento de perigo é procurar um lugar de escape que sirva de amparo e proteção. Historicamente, Israel tinha lugares chamados cidades de refúgio. Se você for ver lá em Números 26, né? E também Números 35 e Josué 20, você vai encontrar lá cidades de refúgio que Moisés construiu. Por quê? Porque tinha alguns contextos, pessoas que matavam sem querer, sem intenção, elas iam para este lugar de refúgio até que fossem julgadas. Por que que ela ia para esse lugar de refúgio? Porque a lei determinava que seria olho por olho, dente por dente. Se você matasse alguém, o parente desta pessoa, ele podia vingar a morte, direito, né? Tinha o direito. Então, quando a pessoa matava sem intenção, que é um homicídio culposo, né? Ele era direcionado para esta cidade. E esta cidade, ele ficava guardado e o vingador de sangue não podia entrar. Até que o sacerdote julgasse a causa e colocasse ele como inocente ou não. Exatamente, exatamente. Então, até que se tivesse o julgamento e provasse que realmente o delito foi sem querer, ele tinha o quê? Um lugar de segurança. Trazendo isso, né, para nós, para a nossa vida espiritual, até para o momento que nós estamos vivendo, né, hoje, nós entendemos que nós também temos um lugar de refúgio. E este lugar de refúgio é Deus, Jesus Cristo, né? Até que nós possamos nos esconder debaixo das suas asas, como está escrito, nós podemos estar habitando no esconderijo do Altíssimo, como diz o Salmo 91, né? Então, nós percebemos que o Senhor Jesus é o nosso lugar de refúgio. Quando nós estamos em perigo, quando nós estamos desconfortável com alguma situação, preocupado, ele se apresenta para nós como um lugar de refúgio. Então esta era a ideia lá no Novo Testamento, já de mostrar uma alusão, né? Algo profético, que viria alguém que poderia nos guardar até que viesse o dia do juízo. Nós vemos isso perfeitamente. A pessoa de Jesus, né, sendo o próprio refúgio e o juiz, né? O refúgio, o sacerdote e o juiz, né, para as nossas vidas. Exatamente. É ele que nos guarda. A gente lê lá em Hebreus também exatamente sobre Jesus, o sumo sacerdote, né? De todas as coisas, da ordem de Melquisedeque. Exatamente. Então é muito interessante, né? A lição mostrar que nós temos um lugar de refúgio. O Senhor Jesus nos guarda, Ele nos protege de todo o mal. O tópico 2, ele diz assim: Deus é a nossa fortaleza. Direi do Senhor, né? Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Salmo 91, verso de número 2. Por que os israelitas, eles têm esse eles falam muito de fortaleza, fortaleza, fortaleza. Naquele período, irmãos, nós vamos perceber muito isso quando o próprio rei Davi ele se torna rei em Israel.
é que assim as fronteiras, os distritos, os países, as nações circunvizinhas, elas não tinham muito aquele conceito do espaço da fronteira entre um país e outro. Então, o que eles faziam para garantir o seu espaço, né? Ainda para se proteger de guerra, porque as guerras elas não eram generalizadas, né? Era mais um regional. Então, aos poucos, os inimigos iam se acampando ao redor da terra, da nação em que eles queriam invadir, e eles iam entrando aos poucos. Tanto que a estratégia de quem percebia que estava sendo saqueado era tirar a água, a comida ao redor da área. Para não deixar ter onde os inimigos acamparem. Exatamente. Aí o que acontece nesse contexto? Começam-se então a erguer paredes, né? Paredes, muralhas, fortalezas para se proteger do inimigo. Nós vamos perceber isso com a providência de Deus quando Josué entra com o povo na cidade de Jericó. Perceba que havia uma grande muralha em Jericó e só pelo poder e a providência de Deus pôde ser derrubada. Então esse contexto que os israelitas viviam, eles faziam as cidades e colocavam muros para se proteger com grandes portões e ainda tinha a torre, né? A torre forte que ficava ao vigia, olhando ao redor da cidade para ver se não vinha inimigos para invadir. Trazendo para o nosso contexto, Deus ele é a nossa fortaleza, né? Deus ele é a nossa proteção. Jesus Cristo, ele morreu para nos proteger de todo o mal. E qual é a proteção que ele nos deixa? A maior proteção, o Espírito Santo, né? Ele disse para os seus discípulos, olha, o inimigo está louco para tragar vocês, está louco para destruir vocês, mas eu roguei ao Pai um outro Consolador, né? O Espírito Santo. Então o Espírito Santo hoje é a nossa maior fortaleza. É Ele que nos guarda, é Ele que nos faz sentir a presença de Deus, é Ele que nos inspira a acreditar nas promessas de Deus, é Ele que nesse momento nos faz entender que nós estamos passando por um momento espiritual muito grande, mas nós temos Deus no controle da situação. Então, Ele é a nossa fortaleza. Né? E por fim, aqui ainda no tópico 1.3, socorro bem presente na angústia, né? Deus, vamos lá, são vários os termos que podem expressar angústia no hebraico: dificuldade, aperto e aflição. Então, perceba que em todas as situações que Israel passou, por guerras, por cativeiros, né, por perseguições, por deserto, por muitas adversidades e dificuldades. Por exemplo, Israel passa por uma dificuldade muito grande no deserto. E Deus ele se torna uma providência através do maná que caiu do céu, através da nuvem para refrescar o povo, né? Através da coluna de fogo. Nós percebemos que em várias situações que Israel passa, Deus, nas aflições de Israel, ele sempre esteve presente para os socorrer, a partir do momento que eles voltam o coração novamente para Deus. Então Deus entregava Israel pecava, Deus entregava Israel às nações inimigas, Israel se arrependia, Deus ia e resgatava Israel das suas aflições. Olha que coisa maravilhosa, pastor Márcio. Deus ele sempre teve esse cuidado de mostrar que ele era o socorro, né? Mesmo quando o povo errava, Deus permitia o mal chegar até eles e mostrava, olha, eu permito o mal, mas eu
eu restauro a situação. Em Oséias, eu não me lembro exatamente qual é o capítulo de Oséias, mas diz exatamente isso, né? Que ele mesmo faz a ferida e em 3 dias ele cura a ferida, ou seja, é ele que provoca e ele traz a cura. Exato. Mostrando o quê? Que ele está sob o controle de toda a situação. Né? E o nosso Deus, que é o nosso socorro, ele cuida disso. Né? Em mostrar que em meio a todo o caos, toda situação de dificuldade, é ele que tem o controle de todas as coisas, o nosso socorro está nele. Exatamente. Então se senta aí acolhido por Deus nesta manhã, né? Nas aflições, no aperto. Eu sei que tem muitas pessoas nesse momento aí passando por diversas dificuldades, mas não perca a fé perfeita em Deus, irmãos. Esses momentos de angústia, de aflição, eles só nos faz mais forte para entender que Deus está no controle de tudo. Pastor Márcio. Mais uma vez, bom dia, paz do Senhor. Então, dando continuidade, nós vamos falar sobre agora os tópicos 2 e 3, né? A completa confiança no agir de Deus. O Senhor dos Exércitos, Ele está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio. Esse verso ele é idêntico ao verso 7, né? Que é o Salmo 46, verso 11 e 7 são idênticos. Isso, o refrão, né? Isso, é o refrão. E ele é similar ao verso 1, onde diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Sim. Então nós vamos ver que a fé perfeita em Deus, ela não está em realizar coisas impossíveis. Não quer dizer que você tem a fé perfeita que você vai realizar coisas impossíveis, porque o impossível só é permitido para Deus. Sim, sim. Mas quer dizer que você vai ter a plena confiança de que tudo é possível para Deus. Tudo é possível para aqueles que creem. Não existe causa que não possa ser resolvida. Que possa ser resolvida. Né? Então, quando nós entendemos que a completa confiança está em Deus, é deixar absolutamente Deus cuidar de todas as coisas. E não é fácil. Não é fácil. O salmista, no Salmo 35, diz assim, né? Confia inteiramente teus caminhos ao Senhor. Né? Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia o seu coração inteiramente nele. E aí, a parte difícil é confiar inteiramente. Por quê? Porque muitas vezes nós temos a intenção de tomar o controle da situação para as nossas mãos. Nós temos o controle da nossa vida, nós temos o controle da situação, e na verdade, Deus ele permite isso. Ele quer que nós sejamos atores no sentido de ação, né? Não de atuar, mas aquele que age para que as coisas aconteçam. Deus ele não quer também que a gente fique esperando as coisas caírem do céu. Ele não, né, vamos dizer, não dá nada de maneira. Ele faz a parte dele, exato, mas espera que nós façamos. A nossa, primeiramente, é confiar. Então, quando nós lemos lá que Deus é o nosso refúgio, Ele está conosco, nós estamos mostrando isso, a confiança. E aí, nós vamos ver que o Salmo 46, ele traz 2 grandes contrastes. Né? Ele traz 2 situações. A primeira é a situação de caos em meio às catástrofes naturais. Certo. Depois é a situação de caos em meio às catástrofes políticas humanas, né? Primeiro de causas da natureza, depois de causas humanas, né? Guerras, políticas, todos conflitos. E em todas as situações, Deus ele mostra que Ele está no meio delas. Quando nós separamos o Salmo, como já foi falado aqui, o pastor Anderson já falou, ele é separado em 3 estrofes. A segunda estrofe, que vai do verso 4 ao verso 7, ele trata exatamente da questão das catástrofes naturais. Então ele começa falando... O verso 2, o 2 e 3 diz assim, né? Ainda que hajam terremotos, né? É que a minha Bíblia, eu utilizo a Bíblia com a versão NVT, então ela tem a tradução um pouco diferente. Deixa eu entrar aqui com a versão
Almeida Revista Corrigida, que é que normalmente nós utilizamos, né, a Bíblia do Culto. Diz assim o Salmo 46. Qual verso? É o 5 e o 6? Não, o 2 e o 3. Ah, tá. Diz assim: pelo que não temeremos. O 3, o 3, né? Ainda que rujam, e no verso, cadê também? Eu sei, cadê, pelo que não temeremos. É no verso 2 e no verso 3. Ele traz essa expressão: ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem, ainda que as águas rujam, e ainda que os montes se abalem. Ele traz 4 vezes essa expressão, ainda que. Ou seja, eles têm, os israelitas e o povo de modo geral, naquela época eles tinham como certo algo que é imutável, os montes. Por isso que o salmista ele fala: de onde me virá o socorro? Meu socorro, né? Olharei para os montes de Sião, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, né? Fez o céu e a terra. Então eles tratam os montes, as montanhas, como algo inabalável. E essa é a ideia. Ainda que tudo ao redor esteja abalado, tudo, absolutamente tudo esteja ao caos, aquilo que era tido como certo, já não é mais certo. Ainda que isso ocorra, eu continuarei confiando no Senhor. E aí o grande contraste é o seguinte, porque ele traz, aí, no verso 3, ainda que as águas se rujam e se perturbem, há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus. Ou seja, ainda que haja um tsunami, há um pequeno rio que traz calmaria. Né? Ainda que esteja tudo efervescendo, há uma situação que nos remete à tranquilidade. E essa situação é a confiança em Deus. Está tudo ao redor caindo. Está tendo terremoto, está tendo tsunami, está tendo tempestade, mas eu consigo ver águas a paz tranquilas. Em meio ao caos. Águas tranquilas. Águas tranquilas, né? É muito, muito interessante. E também, pastor Márcio, eu vi o senhor falando a respeito de colocar na mão de Deus e depois tirar, né? É como se eu chegasse assim e falar: guarda para mim, pastor Márcio. Só que eu fico assim: será que o pastor Márcio está guardando? E tira. Muitas vezes Deus não consegue agir, né? Exatamente. Você entrega o seu filho nas mãos de Deus, um problema, uma causa, um problema familiar na mão de Deus e perde a confiança no meio do caminho por causa de algum problema que aconteceu. Né? E ainda a hora, poxa Deus, o Senhor não está vendo a minha situação? Né? E a gente esquece que colocou nas mãos de Deus, né? Então, ainda que aqui ele traz 4 grandes catástrofes naturais. Assim, as catástrofes naturais, o homem ele não tem controle. A gente vê aí, graças a Deus, Deus ele tem guardado mesmo o mundo de modo geral em meio a essa pandemia, porque nós tivemos um pequeno problema técnico, mas estamos aqui retomando, né, o capítulo de número o Salmo 46. Nós estamos no tópico de número 2, no verso... completa confiança no agir de Deus. Confiança no agir de Deus. Então nós estávamos falando exatamente a respeito de deixar as coisas na mão de Deus. Isso. E tomar e esperar que nós tenhamos o controle. Né? Vamos dar continuidade então, entendendo que aqui no Salmo traz 4 grandes catástrofes, e era disso que ele estava falando. Né? A gente vê que no meio dessa situação de pandemia, de toda a crise mundial, nós não estamos tendo nenhuma catástrofe natural. Deus está agindo de outra forma. Deus está agindo de uma forma que às vezes a gente não percebe. Verdade. Né? Então nós não temos ouvido falar de terremotos, não temos ouvido falar de furacões. A gente sabe que são tempestades tropicais, então ocorre, por exemplo, no Brasil, graças a Deus nós não temos, mas em regiões como a América do Norte que tem, não é época.
dos furacões, é mais para setembro, outubro, é mais essa época, né? Mas não tem tido terremotos, não tem tido maremotos, não tem tido nenhuma catástrofe natural. Nem grandes queimadas têm ocorrido. Então, tudo isso tem contribuído e é a mão de Deus. Não tem Porque o foco hoje é a pandemia e mostrar para todas as nações. Exatamente. Então você vê que Deus, ele está cuidando de todas as coisas. Sim. Ainda que ocorram catástrofes naturais a qual o homem não tem controle, Deus ele tem o controle de todas as coisas. E nós podemos ver que nessa época que nós estamos passando, que o mundo está vivendo, Deus ele tem controlado a situação. Ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que tudo ocorra, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, né? E aí nós vamos entender que este, junto com o Salmo 47 e 48, que também é uma teologia, fazem parte dos cantos de Sião. Né? São os cantos onde falam do poder de um Deus que cuida de todas as coisas. É verdade. Né? Pastor Márcio, que interessante. Esse salmo ele é escrito mais ou menos 726 anos antes da vinda de Jesus. E eu posso entender que ele ali recebe também, através do Espírito Santo, uma profecia de que o Senhor seria a água tranquila. Sim. Né? A água da vida. Né? Muito interessante isso. E aí, vamos lá. A confiança, 2:1, a confiança prevalece e no meio do caos, que é o que nós temos falado, né? O salmista expressa plena confiança ainda que os perigos sejam avassaladores, pois de alguma forma Deus, ele trará o livramento. Então, a gente tem essa certeza que Deus ele está cuidando de todas as coisas, né? E aí a gente chega na cidade de Deus, indo agora para o item 2.2, acabamos de estender, né, o item 2.1, a cidade de Deus. É onde nós vemos a segunda questão da situação de caos em que Jerusalém poderia estar vivendo, que é o ataque das cidades inimigas, né, das nações inimigas. Deus, ele mostra que assim, Jerusalém está ali, e Deus está no meio de Jerusalém e ela não será abalada, ou seja, ainda que todas as coisas ao redor contribuam para a destruição, como Deus está ali no meio delas, né, no meio da cidade, ou seja, Deus está ali. Existe um termo para essa expressão, Deus está ali no meio, que é Emanuel. Deus está conosco. Deus está conosco. Né? O Deus no meio de nós, o Deus em nosso meio. Né? Então, nós podemos ter a certeza que mesmo que todas as situações ao redor, tudo esteja contrário, tudo esteja provocando um caos, nós não seremos abalados. Por quê? Porque Deus está no meio dela. Né? Bendito seja desde Sião o Senhor, que habita em Jerusalém. Louvemos ao Senhor. Salmo 135, verso 1, verso 21, né? Na verdade, diz isso. Então, louvemos ao Senhor que está no meio da cidade. No Salmo 22 diz assim: Deus habita em meio aos louvores de Israel. Ou seja, mostra que diversas vezes Deus ele se coloca no centro da situação. Tudo está acontecendo ao redor, mas Deus ele está no centro. Então, quando nós olhamos para o centro, nós temos a plena certeza de quem está no controle. Existe uma expressão também, eu e as expressões que o povo fala, né? Estou no meio do furacão, né? No olho do furacão. Cientificamente foi comprovado que o olho do furacão, o meio, o centro do furacão é o lugar onde tem mais calmaria. Nada acontece ali exatamente no meio. É isso mesmo. O furacão ele destrói naquilo que está ao seu redor. Mas o meio, exatamente o meio, olhando o furacão de cima, assim, o meio, está tudo calmo. Nada está acontecendo, mas ao redor está tudo sendo destruído. Que como o furacão ele vai caminhando, ele vai arrastando tudo ao redor. Mas se pudéssemos, se tivéssemos a capacidade de andar no meio do furacão,
tudo ao nosso redor estaria sendo destruído, estaria sendo abalado, mas estaríamos seguros. Só Deus ele é capaz de andar no meio do furacão. Só Deus é capaz de estar no meio de uma situação de caos e nada se abala. Então, quando nós estamos em Deus, nós podemos ter essa sensação. É Ele que traz paz ao meio de uma Exatamente, é Ele que traz paz em meio à guerra. Pastor Márcio, tem algo interessante aqui que também eu gostaria de falar aqui nesse tópico, que paralelamente, no contexto histórico, tá? Como nós sabemos que após a morte de Salomão, o reino foi dividido, Jerusalém para um lado, né, Judá, e o reino do norte com Israel. Neste contexto, o rei Ezequias, ele percebe uma coisa muito importante. O reino do norte, ele havia feito um pacto, uma aliança com os assírios, com os sírios, aliás. E os sírios tomaram o reino do norte, Samaria. E aí, o que ele faz? Ele sabia que o seu pai Acás tinha feito uma aliança com os assírios. E supostamente eles seriam tomados também. Judá seria tomado também pelos assírios. O que ele faz então? Ele restaura a cidade de Deus, que é Jerusalém. Ele traz a espiritualidade à cidade de Deus para quê? Se precavendo de uma suposta invasão dos seus inimigos. Olha que coisa interessante. E exatamente nessa época em que ele começa a trazer as fontes para dentro de Jerusalém. Isso. Né? Exatamente como estratégia de guerra. Né? Tendo uma cidade fortificada com um suprimento de água e comida, poderia aguentar o cerco inimigo por muitos dias, né? Até meses, dependendo da sua capacidade de sustentação, né? Por conta de suas reservas de água e comida. Né? Então, quando nós entendemos que Deus ele é a nossa capacidade de sustentação de água e comida, nós também podemos, né, aguentar muitos dias o cerco inimigo. Deus ele é exatamente isso. Jesus ele fala que ele é a fonte da água da vida. Ele é o pão da vida, ou seja, ele é a nossa fonte, é ele que, né, através, como já foi falado aqui, o pastor Anderson já falou, o Espírito Santo é a nossa fortaleza e ele, no nosso meio, é a nossa fonte supridora de água e comida. Ou seja, nós podemos resistir ao dia mau. Por quê? Porque nós temos um sustento dentro de nós mesmos, que é a palavra de Deus, que é a presença do Espírito de Deus, que é o próprio Deus andando no nosso meio, dentro de nós, habitando em nós, fazendo com que nós sejamos a sua morada, né? O templo do Espírito. Então Deus ele mostra tudo isso daí, e aí a gente passa a entender que a fé perfeita em Deus, como já foi falado, não é realizar coisas impossíveis, mas é confiar que Deus realiza as coisas impossíveis. Isso. Que o que foge das nossas mãos está nas mãos de Deus, e Deus tem todo o controle. É muito bom saber disso. E aí nós vemos o item 2.3, a relação entre os Salmos 46 e 47, que eu acabei de falar. Também um salmo de trilogia, o Salmo 46, 47 e 48. Eu quero até trazer aqui uma nota interessante que tem aqui no comentário bíblico de John MacArthur a respeito desta trilogia. Né? Se encontra aqui, ó. No Salmo 46 nós temos Deus ele se mostrando a fortaleza no meio de um ambiente estável, em meio à natureza, em meio às nações, e depois como Deus ele é exaltado como rei, como chama o povo à adoração, e no Salmo 48 falando sobre a explicação e a experiência de conhecer um Deus que realiza todas essas coisas. Que coisa, né?
Então, nós chegando aqui na primeira parte, a relação entre o Salmo 46 e 47, nós percebemos que nesses salmos nós devemos louvar o nosso Deus pela sua majestade, pela sua maravilhosa segurança, pelos seus grandes feitos. Né? Nós vemos que Deus ele trabalha de uma forma poderosa. E assim, ele diz aqui no Salmo 46, no verso 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre toda a terra. Esse versículo, ele traz para nós duas grandes interpretações. A primeira é o seguinte, é Deus falando em tom de aviso. Aquietem-se. Saibam que eu sou Deus. Ou seja, parem, tranquilizem-se. Fiquem parados. Não se preocupem, eu sou Deus. Quando Deus ele fala isso, nós podemos entender da seguinte forma. Eu sou do povo de Deus, então Deus está falando para mim, acalme-se. Eu sou Deus, eu serei exaltado entre as nações. Mas, para aqueles que não são o povo de Deus, Deus estava dizendo o seguinte, aquietem-se, fiquem quietos, porque eu sou Deus e eu serei exaltado. Ou seja, a mesma frase, ela pode trazer duas formas de interpretar. Sim. A forma como você recebe essas palavras vai denotar se você é pertencente ao povo de Deus ou se não é pertencente ao povo de Deus. Se você confia em Deus ou você não confia em Deus, né? Você está contrário à confiança em Deus. É como dizem, eu sou responsável pelo que falo, né? Agora, como você entende, né? Hoje no WhatsApp, hoje você me mandou isso. Não, eu escrevi normal, você que leu nervoso. Né? É mais ou menos isso. Então, Deus ele está falando, aquietem-se, eu serei exaltado. Então, quando nós olhamos, quando o povo de Deus ele olha isso daí, ele tem uma sensação de segurança. Olha, eu vou me aquietar, preciso me aquietar, porque Deus ele será exaltado. Ele vai se responsabilizar de tudo. Enquanto o povo inimigo talvez tivesse que olhar e falar, melhor ficarmos quietos, porque é o Deus deles, né? E ele está falando que vai ser exaltado. Nós já vimos o poder desse Deus. Então, nesses dois salmos, o que é contemplado? A majestade e a soberania de Deus. A forma como ele é exaltado. Ele está querendo dizer, nada foge da minha mão, fica tranquilo aí. Eu sei o que está acontecendo, né? Exato. Eu sei o que está acontecendo, mas sou eu. Né? Deixa eu trazer aqui uma nota de um dos comentários a respeito da lição de hoje. Né? Este hino festivo elabora as palavras eu sou exaltado na terra, que ocorrem no fim do salmo anterior, né? Falando do salmo 46, já partindo para o salmo 47. O conceito principal é que Deus, tendo descido do céu em poder e grande força para livrar o seu povo, agora está retornando ao seu trono. Tal pretensão de dignidade e poder exige aclamação pública, não apenas por parte do povo de Israel, mas também de todas as nações. Percebemos nestes salmos que devemos louvar o nosso Deus pela sua majestade, pela sua maravilha e pelos seus grandes feitos. Ou seja, Deus ele vai e mostra que ele está no controle de todas as situações. Em meio a situações naturais, em meio a situações geopolíticas, ele está no controle de tudo. E como ele está no controle de tudo, ele vem, resolve a situação e ele volta ao seu trono para ser aclamado, louvado e exaltado. Né? Isso mesmo. Deus ele está... Agora, item 3.2, a relação entre o Salmo 46 e o Salmo 48. E aqui nós vamos ver que há paralelos nesses dois salmos, assim como no Salmo 47. Talvez a nossa inspiração e a similaridade seja simplesmente aquilo que nós chamamos de canto de Sião, né? A cidade de Deus, do Salmo 46, mostrando que esse primeiro poema, essa primeira situação do Salmo,
ela, de tudo que está ocorrendo, mostra que Deus ele está no controle de todas as situações. Então nós vemos aqui que o Salmo 46, ele primeiro demonstra a cidade de Deus. No Salmo 47 mostra que ele operou a sua salvação. E no Salmo 48 mostra a sua grandeza, ou seja, ele voltando para o seu trono para contemplar as suas obras. E o povo contemplando aquilo que Deus realizou, né? E esses 3 salmos, eles mostram que Jerusalém está no meio delas. E aí ele já começa a trazer a pessoa de Jesus para dentro dos salmos novamente. E Jerusalém como a central do como a central, do mundo, isso, né? Como a central, o centro do mundo, né? O mundo é lá na nossa posteridade, né? Na eternidade, né? E aí e a exaltação de Deus também após todas as obras feitas, né? E a gente como igreja isso. Apontando a Cristo como realizador de todas essas coisas. De todas as coisas, é como se ele tivesse, não, ele fez o mundo, passamos por tudo que havia de ter passado e ele cumpriu tudo o que ele prometeu e naquele momento Jerusalém seria central, o centro do mundo, o Senhor Jesus, o Rei, glorificado, e nós estaríamos ali com Ele, adorando. Olha aqui. Sim, de modo simples, né, trazendo de uma forma bem simplista, quando nós realizamos um trabalho bem feito, faculdade, no nosso emprego, ou qualquer coisa, né, quando nós realizamos um trabalho bem feito, nós esperamos que as pessoas reconheçam e nos deem parabéns. Olha, parabéns pelo que você fez. Boa aula, pastor Anderson. Boa aula, né? Nós esperamos. É normal isso daí. Agora, imagina um Deus que realiza grandes feitos. Um Deus que te dá paz em meio ao caos. Um Deus que te leva às águas tranquilas, ainda que os montes estremeçam, ainda que as águas rujam, né? Ainda que todas as nações vizinhas venham em guerra contra nós, ainda que haja uma pandemia, né? Uma doença devastando milhares e milhares em todo o mundo, Deus ele está no controle e ele quer ser louvado exatamente por estar no controle. Nós damos parabéns às pessoas porque realizam um grande trabalho, porque fazem um trabalho bem feito, e esquecemos às vezes de dar glórias a Deus por tudo aquilo que faz, por grandes obras, pela sua salvação, pelo seu cuidado, pelo seu amor, pelo seu livramento. Né? Verdade. Ontem mesmo, voltando do trabalho, minha esposa e eu passamos por uma situação de perigo, e Deus ele nos deu livramento. Glória a Deus. Né? E ele precisa ser louvado por isso. Deus ele nos deu livramento. E glória a Deus, porque chegamos em casa em paz e em segurança. Por quê? Porque ele cuidou de todas as coisas. Deus ele nos dá as estratégias, mas é ele que realiza. Não adianta a gente ter a estratégia, ter a capacidade de realizar, se Deus não estiver cuidando daquilo. Né? É o que diz o Salmo, né? De que adianta o sentinela guardar a cidade se Deus não a guardar? Né? Ou seja, não vai adiantar nada o sentinela passar a noite inteira ali em claro se Deus não estiver guardando a cidade. Deus ele está cuidando de todas as coisas. Deus está realizando tudo. É Ele o centro e o controle de todas as coisas. E aqui, já finalizando, a lição ela traz uma grande informação histórica, né, para nós que somos cristãos pentecostais, principalmente, né, protestantes. O Salmo 46, ele foi a grande inspiração de Martinho Lutero, quando ele escreveu o hino 581 da nossa harpa, Castelo Forte. Né? Por quê? Porque ele passava por uma situação de extremo perigo. Né? Talvez alguns não conheçam a história, mas vamos lá rapidamente. Martinho Lutero,
é o pai do protestantismo, né? Ele, através das suas 95 teses que ele pregou na igreja de Wittenberg, eu acho isso, Wittenberg, em 31 de outubro de 1521. 1521. Foi 1521? 1500, nós fizemos 500 anos da reforma no ano passado, né? 519. 19, isso? Por volta. Por volta. Né? Aproximadamente 1520, agora não lembro a data exata. Ele apregou as 95 teses e a partir dali começou-se a reforma protestante. Não é que ele pregou as 95 teses e pronto, começou, agora sou protestante, não. A partir dali, ali foi o estopim para uma guerra que durou cerca de 5 anos, até a separação completa da igreja, né? Até que ele fosse excomungado da igreja católica, fosse tido como herege por conta de tudo aquilo que ele estava realizando. E no ano de 1520, ele foi chamado pelo Papa Leão X, que emitiu uma carta, né, falando que fossem apreendidos todos os livros, todos os escritos de Lutero, e queimasse, e Lutero fosse levado a Roma para para negar os seus escritos, e ele não fez isso. E por conta de ele não fazer isso, ele não se apresentar a Roma para fazer isso, ele começou a ser tido como procurado. E nesse exato momento em que ele era procurado, todos os reis, os bispos, os principais, né, que queriam ser agradados, né, ter o agrado de Roma, ter o favor de Roma, porque era uma época em que a igreja controlava o Estado também. Sim. Né, eles queriam a cabeça de Lutero. Aquele que apresentasse a cabeça de Lutero seria, né, estaria ali, ó, no suprassumo né, da eclésia da época, da igreja da época, seria muito considerado. E até então todos queriam, menos um homem, o poderoso Carlos V, né, que era o rei, eu acho que era o rei da Alemanha, alguma coisa assim, que... Carlos V ele emitiu ordens de prisão. E na verdade foi cadê aqui? Ele foi protegido por Frederico III, o único homem poderoso o suficiente para se opor a Carlos V, né? E aí escondeu Lutero durante 3 anos no castelo de Waterburg, que é uma fortaleza murada no precipício de uma montanha a 1.200 metros, né, pés de altura, uma cidade completamente, um castelo completamente protegido. E aquele castelo ele só tinha uma única entrada, e era por uma ponte elevadiça, ou seja, ninguém conseguiria chegar até Martinho Lutero. E nessa época foi em que Martinho Lutero pegou a Bíblia em grego, traduziu-a para o alemão, e dali houveram-se as primeiras traduções para o inglês. Então, a partir dali, Martinho Lutero teve tempo, cerca de 3 anos, para fazer a tradução de toda a Bíblia, de grego, né? E ali a reforma protestante ela se deu por completo. Por quê? Porque a partir dali o povo teve acesso à palavra de Deus, né? Então é importante o quê? Termos acesso à palavra de Deus. O povo, quando não lê, ele fica cativeiro daquilo que ouve. E naquela época as pessoas elas pregavam indulgências, pregavam heresias e mais afastavam o povo de Deus do que traziam. E se nós prestarmos atenção, nos dias de hoje, se cumpre mais uma vez aquilo que o próprio Deus diz através do profeta: o meu povo se perde por falta de conhecimento. As pessoas muitas vezes hoje deixam de ler a palavra de Deus e dão ouvidos a novos profetas, novos apóstolos, homens e mulheres que se dizem enviados por Deus, mas que têm trazido falsos ensinos à palavra de Deus.
O apóstolo Paulo ele nos alerta a respeito disso na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 4. Que haveriam homens que se levantariam e trariam, né, através de fábulas, histórias que agradassem o próprio ouvido humano. E deixariam a sã doutrina, que é a doutrina da verdade. Martinho Lutero, ele lutava pela doutrina da verdade. E então, ele, refugiado em um castelo forte, ele escreve o hino, a qual hoje está na nossa harpa cristã, o hino 581, Castelo Forte, que mostra exatamente a plena confiança em Deus, mostrando que é Ele que cuida de todas as coisas, é Ele que realiza todos, né, através de todo o seu poderio, sua majestade, todas as coisas. Esse hino ele diz assim, ó, Castelo forte é o nosso Deus, amparo e fortaleza. Com seu poder defende os seus, na luta e na fraqueza. Nos tenta Satanás com fúria pertinaz, com artimanhas tais e astúcias tão cruéis que iguais não há na terra. Ou seja, ele sabe que primeiramente Deus está cuidando de todas as coisas. Ainda que o inimigo ele se levante com artimanhas, com armadilhas, com tudo, ele continua confiando no Deus Todo-Poderoso, né? E aí se a gente depois em casa você lê com calma, leia o hino 581, Castelo Forte, você vai ver como Deus ele fala poderosamente e você vai encontrar não somente o Salmo 46, mas o Salmo 47 e o Salmo 48 nesse hino, né? Então nós podemos ver que Deus ele é o nosso refúgio e a fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia. E para concluir a nossa lição de hoje, nós aprendemos que por mais que as circunstâncias estejam contrárias, o povo de Deus ele permanece confiante e esperançoso, pois o Senhor Deus está conosco, Ele é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é o nosso auxílio. Por isso nós sabemos que a vitória final é de Deus e do seu soberano poder, né? E que nós possamos continuar confiando e exaltando ao Deus Todo-Poderoso. Pastor Anderson, para dar um encerramento. Graças a Deus. Uma palavra de consolo, de conforto nesta manhã, né? Para os nossos corações, pessoas aflitas, pessoas que estão aí com a mente perturbada com o contexto que nós estamos vivendo. Irmãos, nada acontece se Deus não permitir. Mas Ele coloca na situação e Ele também tira. Nós temos que ter esperança que tudo isso vai passar e nós vamos sair desta muito mais forte. Que Deus os abençoe. Nós precisamos de inscritos né, no nosso canal. Deixe comentários aí na nossa página, a de Jardim Paulistano. Deixe aí comentários, dê ideia do que nós podemos melhorar aí, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês, que você possa ter uma ótima semana e a semana que vem nós estaremos aqui novamente com a revista Betel Dominical para mais um ensino da Palavra de Deus. Eu, pastor Anderson, juntamente com o pastor Márcio. Amém? Deus abençoe. Espero que vocês tenham gostado da aula. Deus abençoe. E fiquem em casa, se cuidem e vamos orar. E logo em seguida o pastor Anderson dá a bênção apostólica e já encerramos a aula de hoje. Lembrando que a próxima aula, no semana que vem, nós estaremos falando a lição de número 6, um chamado ao arrependimento. Qual o contexto histórico do Salmo 51? Qual o caminho do arrependimento? Muito bom. E que pedidos o salmista fez a Deus, né? O Salmo 51 muito bom, diz ainda: Senhor, me tire tudo, mas o teu Espírito não tire de mim, né? Nós vamos entender por que o salmista ele fala isso e qual que é o arrependimento do salmista e o arrependimento para as nossas vidas. Fique com Deus, vamos orar. Deus abençoe a sua vida, pastor Anderson. Senhor Deus, neste momento, Pai, nós terminamos aqui, Senhor, o estudo da palavra.
Quero pedir, Senhor, para todos eles, Pai, que estão nos assistindo, até os que não estão, Pai. Abençoe a cada um. Nós entendemos que o Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, que nós possamos estar guardados debaixo das suas asas, Senhor, como está escrito no Salmo, Deus, e nós possamos ter segurança em Ti. Deus abençoe a cada um de vocês que estão nos assistindo, que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com você para todo sempre. Amém.